Bom dia para vocês. Vamos aí, cada um tomando o seu lugar, para a gente poder dar início ao nosso tempo de aula, nossa IBD. Vamos lá. Vamos agradecer, orar ao Senhor. Deus, nós somos gratos a Ti por mais uma manhã na qual nós podemos nos reunir, buscando a Tua palavra, buscando ao Senhor, entregando a Ti, dedicando a Ti a nossa vida, o nosso tempo, o nosso louvor. E clamamos ao Senhor, Pai, te pedimos que esse tempo seja um tempo de edificação para as nossas vidas, seja um tempo no qual o Senhor irá certamente nos abençoar, moldar o nosso coração, nos consolar ou renovar as nossas forças, a nossa alegria em Ti, Pai. Então, que o Teu Espírito atue sobre nós, atue sobre a nossa igreja, Pai, para que possamos em tudo crescer com Cristo, crescer no Senhor e amadurecer, Pai, para sermos relevantes, sermos fiéis ao Senhor, para cumprirmos o nosso papel de representar e expandir o Teu reino. Nós oramos em Cristo. Amém. Bom, iremos agora iniciar um novo módulo aí da nossa EBD. O tema que a gente vai seguir aqui nas aulas de cima é sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Como essas duas coisas elas conseguem se relacionar, porque eu acredito aqui que ninguém vai negar que Deus é soberano. Alguém duvida aqui da soberania de Deus? Alguém pensa de uma outra maneira? Então você pode apresentar e também duvido que alguém vá questionar a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas escolhas, sobre os caminhos que a gente decide aí tomar, caminhar, né, seguir. A nossa responsabilidade é real. Deus nos faz assumir a responsabilidade, lidar com as consequências, mas ao mesmo tempo que nós podemos e fazemos escolhas, Deus ele continua sendo soberano sobre tudo, né? Então, essas duas coisas são reais, existem, e elas, de alguma maneira, se relacionam. É difícil a gente conceber, é difícil a gente encaixar, é difícil porque a gente quer estabelecer um limite para uma coisa e para outra, até onde é minha responsabilidade, até onde é a soberania de Deus. E então, durante esse nosso módulo, a gente vai conversando sobre como a soberania de Deus funciona, como a nossa responsabilidade funciona, como Deus atua sobre as coisas. E vamos aí crescendo dentro desse tema. Então, só para a gente estabelecer aí alguns objetivos. Eu estou responsável pela introdução aqui no nosso assunto. Então, hoje não tem nenhum assunto polêmico. A gente não vai falar sobre Deus decretar até a roupa que você está usando hoje ou não. Se isso não é o assunto da aula de hoje. Ou a gente nem vai lidar sobre a soberania de Deus e o problema, a existência do mal hoje. Uma coisa de cada vez. Então, hoje é uma aula introdutória, na qual a gente vai observar alguns atributos de Deus, como esses atributos eles se manifestam, funcionam ali na soberania, estabelecem a soberania de Deus. Eu quero que a gente pare para pensar como esse assunto, essa doutrina que é valiosa para a nossa vida cristã, para a nossa igreja, para a nossa caminhada, ela tem sobre as nossas vidas, né?
e entender, quando a gente está falando sobre a soberania de Deus e a vontade de Deus, que a partir da nossa percepção, nem sempre nós temos as variáveis corretas ali para a gente discernir a situação, para a gente discernir a vontade de Deus. Nem sempre as coisas estão bem esclarecidas. Por quê? Algum ajuste na nossa perspectiva, ali nos nossos óculos, pelos quais a gente vê a vida, entende as coisas, precisa ser feito para que a gente veja com clareza como a soberania de Deus atua sobre a nossa vida. E esse aspecto aí da gente entender essas variáveis, ela vai permear, na verdade, todo o curso aí, todo esse módulo. E, claramente, a nossa intenção não é buscar transmitir a vocês puramente conteúdo teológico. Vamos falar sobre a soberania de Deus e só lançar para vocês. Não, toda teologia, ela precisa resultar em prática. Ela deve gerar no nosso coração devoção. Ela deve gerar no nosso coração constrangimento diante do Senhor. Deve gerar no nosso coração ali contrição diante de quem é o nosso Deus, o tamanho do seu poder. Então, a gente quer levar aí os nossos corações a pensar numa maneira prática de lidar e aplicar esse tema também da soberania de Deus, certo? Mas como esse é um tema difícil de lidar e que tem muitas polêmicas, a gente conversar sobre perdão era muito mais simples, apesar de ser difícil de praticar, mas o assunto é mais simples, a gente entende, Cristo morreu, isso implica no perdão dele estar sobre a minha vida e em eu perdoar também. Mas a gente entender a soberania, como a soberania de Deus se estende, é difícil. E as nossas dificuldades ali, elas partem desde a nossa finitude, limitação, da nossa mente pequena, até a dificuldade que nós temos em assumir, reconhecer ou abraçar temas bíblicos e teológicos também que são difíceis. Quando a gente fala da soberania de Deus, não tem como a gente deixar de fora a soberania de Deus na salvação. E isso, para alguns, inclusive em outras igrejas, se torna um tema polêmico, difícil. Como Deus poderia escolher quem Ele vai salvar? Como que Deus atua dessa maneira? Bom, isso está ligado à soberania de Deus. Mas, para alguns, é um tema no qual eles vão resistir em crer, em enxergar isso biblicamente e vão se tornar ali, na perspectiva deles, avesso a isso, né? A soberania de Deus na salvação em partes. Não é no total, não é na atuação total, não, mas em algumas coisas. Então, nesse temas difíceis, inclusive quando a gente vai lidar com o mal, a soberania de Deus ali e a existência do mal, é um tema complicado de se lidar. A gente entender como é que isso surgiu, como é que as coisas funcionam, o propósito de Deus, na nossa mente limitada, é difícil nós compreendermos e lidarmos ali com a vontade de Deus. Às vezes, é mais fácil, nós queremos moldar Deus aí a nossa própria percepção. Não, um Deus justo não faria dessa maneira. Um Deus amoroso não faria isso, ele seria e se portaria, planejaria de determinado modo. Então, a gente precisa estar sobre as nossas dificuldades aí, com isso bem claro, para que você possa caminhar
por todo esse módulo aí de coração, mente aberta para entender conceitos bíblicos, a perspectiva bíblica sobre a soberania de Deus. Mesmo na nossa limitação, Deus se fez conhecido a nós. Ele nos ensina sobre ele, nos faz entender ali a sua soberania, e a gente precisa ter esse coração disposto, ao invés de resistente ali, a entender, a aprender sobre ele, inclusive sobre temas difíceis. Como eu falei, a gente vai abordar aqui um pouco sobre os atributos de Deus, certo? A gente está falando sobre soberania, e a soberania de Deus é um atributo também do nosso Deus. É um atributo, inclusive, cara, muito diferente de qualquer outro Deus, de qualquer mitologia que a gente possa conhecer. Não existe um outro Deus que tenha uma soberania semelhante à que a gente entende biblicamente sobre o nosso Deus. A gente fala sobre Zeus, na mitologia grega. Zeus não é soberano. Zeus, ele pode perder o seu poder, ele pode perder o trono no Olimpo, ele não sabe de todas as coisas, ele só vê aquilo que os corvos, na verdade, é de Odin, né? Então, eu já ia misturar as mitologias. Mas ele só vê algumas coisas, ele não é um Deus onisciente. Odin, da mesma maneira. Odin morre, Odin só enxerga o que os seus corvos estão vendo. Odin, se ele morre, obviamente ele perde o trono dele. Então, os outros deuses, eles não têm, não exercem a mesma soberania que a gente entende biblicamente que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, tem. E vamos pensar aqui nos atributos de Deus. Dentre os atributos de Deus, quais deles você acha que faz com que Deus seja soberano? Vamos lá, Deus tem diversos atributos. Quais vocês acham que contribuem aí para a gente afirmar que Deus ele é soberano? Então, teve onisciência, onipotência. Desculpa? Nosso Deus não dorme, ele não descansa. Ele é eterno, um atributo ali que contribui. Mas vocês falaram onisciência, onipotência. Só faltou um onipresença. Quando a gente fala desses três atributos de Deus, eles deixam bem claro para a gente, transmitem uma ideia bem clara sobre o tamanho do poder que o nosso Deus tem. Ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares, nada escapa ali ao conhecimento, ao poder do nosso Deus. Então, isso deixa e já coloca a gente no caminho para entender ali a soberania de Deus. Agora, que tipo de soberania que Deus exerce? Mas lembra que isso está relacionado aos atributos dele. Não é uma pergunta aqui, que tipo de soberania Deus exerce? Limitada, em alguns momentos, depende da situação. Não. É relacionado aos atributos de Deus. Pense aí. Como que Deus exerce a soberania dele? Que tipo de soberania que Deus exerce sobre as coisas? Como? Total. Isso, com certeza. Soberania de Deus é total. Não existe nada que escape a Ele. Nada que não esteja ao alcance do seu poder,
nada que não seja do seu conhecimento. Mas é uma pergunta importante quando a gente lida com questões da soberania de Deus e o mal, a soberania de Deus na salvação, a soberania de Deus estabelecida sobre a nossa vida, o plano dele sobre a nossa vida, né? Que tipo de soberania Deus exerce, né? Aí, como é a soberania de Deus? Aí seria né, total, que isso fique bem claro, né? A soberania de Deus, e que isso seja um ponto pacífico aí entre a gente, né? Soberania total de Deus, né? Nada pode escapar. O mal não escapa sobre o seu controle, né? O pecado não escapa ao seu controle, né? Satanás não escapa ao seu controle, nada, né? A soberania de Deus é total. Vamos aí, então, a gente refletir, né? Os atributos de Deus, eu coloquei aqui que definem a soberania, mesmo a soberania de Deus sendo um atributo dele, mas como a gente conversou aqui, né? A onipotência, a onipresença, a onisciência, e esses atributos, eles definem Deus como soberano. Se ele pode fazer todas as coisas, nada, ele limita o seu poder, nada limita a sua atuação ali, depende da sua vontade, do que ele quer realizar, não existe alguma coisa que ele não conheça. Isso amplia a soberania de Deus. Como falei, né, nos outros deuses, outros mitos aí que a gente conhece sobre outras religiões. Um Deus, o rei ali do panteão, ele de certa maneira é soberano. Ele tem controle sobre os outros deuses. Ele tem algum domínio sobre a criação. Ele tem algum domínio sobre ali as criaturas, né? Mas essa soberania que ele exerce é limitada. Por quê? Ele não tem todo o poder, ele não conhece todas as coisas, ele não está em todos os lugares. Então, essas características que a palavra afirma que o nosso Deus tem, que isso define quem ele é, que caracterizam o seu poder, ali também definem a soberania de Deus. É por conta disso que a gente pode dizer que a soberania de Deus é total. Porque Deus é onipresente, é onipotente e é onisciente, né? A soberania de Deus é total por conta desses atributos de Deus. Para a gente definir aí, né, a onipotência, que Deus pode tudo, que Ele é o Todo-Poderoso, né, a onipresença, que Ele está presente em todos os lugares, em todas as partes, que Ele tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito. Então, nada limita Deus, não existe limitador ali sobre Ele. E isso o torna a sua soberania, né? Torna a sua soberania total ali. Agora, Deus possui outros atributos, e todos os atributos de Deus, eles se relacionam. Inclusive, os outros atributos de Deus, eles vão qualificar a atuação soberana de Deus, né? Eles vão ali fazer com que Deus, estabelecendo o seu controle sobre as coisas, eles sejam um Deus soberano, mas que é bom, que atua com bondade, que atua de maneira sábia. Um Deus que é soberano e é misericordioso. Um Deus que é soberano e exerce, aplica, exemplifica, demonstra o seu amor, né, no plano de salvação. É um Deus que é paciente, apesar da nossa dureza de coração, da nossa insistência no erro. É um Deus que é soberano e atua com justiça.
Então, outros atributos de Deus vão direcionar a soberania. Aí eu trago de novo o exemplo dos outros deuses aí que existem nas diversas mitologias. Zeus, Odin, Thor, sei lá, qualquer outro deus que você possa lembrar, nas suas histórias, eles agem por mesquinhez, eles agem por desejo ali do próprio coração, eles agem, cara, por uma vontade que não é guiada por bondade, sabedoria, misericórdia, por amor, paciência, por justiça. Não. Não existe, por mais que possa haver uma história onde ele exerça justiça, não é em todo momento ali que ele vai demonstrar essa justiça, que ele vai ser bom. Às vezes ele vai simplesmente, porque é mesquinho, fazer o que quer e impor isso, né? A gente tem outros atributos de Deus que ainda a gente inclui aí em qualificar a soberania aí de Deus, né? No seu agir, que é santo para demonstrar a sua santidade, na sua fidelidade, a liberdade que ele tem. Deus não tem o rabo preso com ninguém ou com alguma coisa. Deus ele não vai agir por conta disso. Então, ele vai atuar de maneira livre, como ele quiser. Não existe nada, nenhum espaço físico, nenhum impedimento físico, nenhum impedimento espiritual, nenhum poder que possa impedir. Então, a sua soberania é livre para ele agir como quiser. Deus é imutável, isso é um fator importante quando a gente lida aí com a soberania de Deus. Nosso Deus ele não muda. É isso que está escrito em Malaquias. Então, a sua vontade estabelecida lá na fundação do mundo, lá na criação, ela permanece. A sua vontade estabelecida, que nós conhecemos, de punir o pecado, de punir o mal, de recompensar o justo, de recompensar os seus filhos, permanece. Deus ele é verdadeiro, não vai agir aí com mentira, e Deus ele é eterno. A sua soberania sempre existiu, sempre vai existir. Deus, ele sempre atuou, ele sempre vai estar atuando, ele sempre vai estar conduzindo, porque nosso Deus é eterno. Então, os atributos de Deus, eles ajudam a gente a entender ali a sua soberania, a gente a pensar como Deus vai atuar. Então, se a nossa percepção ali de que Deus ele é soberano, mas nem sempre é justo, nós estamos sendo antibíblicos, porque que a Bíblia afirma para a gente que nosso Deus ele é justo, que ele preza pela justiça, que ele em nenhum momento vai falhar na hora de pesar as coisas. Então, existe um problema na nossa percepção da soberania de Deus, ou de que alguma coisa que Deus fez não demonstra amor, ou que Deus agir dessa maneira não demonstra ser ele paciente. Então, se nós em algum momento fazemos essa afirmativa, encaramos Deus dessa maneira, por conta de alguma situação, qualquer problema que seja que a gente tenha experimentado, é necessário aí um ajuste na nossa percepção e no que nós conhecemos sobre Deus. Porque, como disse, todos os atributos de Deus, eles se relacionam, todos são verdade sobre Deus, todos se manifestam na sua soberania, no seu cuidado, na sua atuação, no seu plano. Então, nada falta ali em equilíbrio, em Deus demonstrar em equilíbrio. Então, os atributos de Deus, a gente falar sobre os atributos de Deus,
é simplesmente para a gente perceber, né, quem é o nosso Deus e como ele vai atuar, como é a sua soberania, né, o que qualifica ali a atuação de Deus. Porque Deus é mesquinho, é porque ele quer simplesmente fazer isso ou aquilo? Não, em todo momento ele é justo, amoroso, misericordioso, verdadeiro, fiel, né, todos os seus atributos ali sendo manifestados e podendo ser experimentados, conhecidos aí por nós. E a palavra vai nos ensinar também que Deus é soberano. Não só os seus atributos demonstram isso, mas a gente tem diversas passagens aí apresentando para a gente a soberania de Deus. Salmos, tá? Em Salmos 135, 6, né? O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Deus, ele estabelece a sua vontade em todos os lugares. Aí a gente começa a entender, a partir da palavra, que em todos os lugares Deus está estabelecendo, ele vai cumprir o seu plano, a vontade de Deus está ali. Em Isaías, eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Então, a soberania, o controle total, o plano de Deus que foi estabelecido e vai acontecer. Isso é a soberania dele atuando aí sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre a nossa vida, a criação, sobre o seu plano. Deus ensinando a isso a Israel, ensinando a isso a gente, de que o seu plano estabelecido, ele vai acontecer. A gente volta para Salmos, e lá em Salmos 29, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. E reforçando para a gente a eternidade, a continuidade aí, da soberania de Deus. Então, o Senhor, nosso Deus, é soberano. No dilúvio, ele era soberano, está atuando ali de maneira soberana, e ele continua reinando para sempre. Em Deuteronômio, Deus também ensinando isso ao povo. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Soberano dos soberanos, grande Deus, poderoso, temível, que aí é fiel, não é parcial, não pode ser enganado, não pode ser subornado, não tem como nós barganharmos ali com ele. Ele estabeleceu um propósito, ele viu que a gente plantou, ele vai permitir que a gente colha e às vezes ele vai fazer com que a gente colha. Então, assim a sua soberania atua. Então, quando nós vamos para Romanos, vê que por toda a palavra, seja no Antigo, ali no Pentateuco, nos livros poéticos, nos livros proféticos, agora no Novo Testamento, Deus vai ensinando a nós que ele é soberano, Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus é soberano atuando ali para com as criaturas. É da vontade dele lidar ali com as criaturas que são pecaminosas, más, corrompidas, que precisam de disciplina, correção, e a soberania de Deus, para o final, aí a gente vai conversar, mas para a gente
não só crer, mas entender ali segundo a palavra, isso para a gente é para gerar ânimo no nosso coração, conforto, consolo, porque nosso Deus, ele tem compaixão, nosso Deus é misericordioso, nosso Deus lida com o mal, nosso Deus, ele é soberano, e isso para nós é descanso, né? É sinônimo de descansar nele, na sua atuação, no seu poder. E aí quando John Piper ele escreveu um livro, né, Surpreendido por Deus, sobre a soberania de Deus, ele vai definir da seguinte maneira, né? Ele tem a autoridade, a liberdade, a sabedoria e o poder legítimos para cumprir tudo o que pretende que aconteça, e, portanto, tudo o que ele pretende que aconteça, acontece. É assim que a gente define aí a soberania de Deus, partindo dos versículos que a gente leu, partindo dos atributos que nós conhecemos ali sobre Deus, né? Ele tem a autoridade, a liberdade, sabedoria, poder para fazer o seu plano se cumprir, para estabelecer a sua vontade. Isso é a soberania de Deus. A atuação dele, a presença dele em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Nada escapando ali ao seu controle. Mesmo os tempos difíceis, mesmo os desertos, aí as tribulações que nós enfrentamos, isso está debaixo da soberania de Deus. Então, a gente estabelecer aqui o que é a soberania de Deus, como a Bíblia nos ensina, é a base aí para a gente continuar e lidar com os outros temas que vão ser abordados. Então, a vontade de Deus, ela, de fato, vai ser estabelecida. Está estabelecida. Nós vamos experimentar, nós vamos viver da sua vontade. Aí a gente lidando particularmente com o pecado, os efeitos do pecado sobre a nossa vida, a nossa responsabilidade é uma outra parte do tema aí desse módulo. Mas a gente precisa estabelecer aí sobre a soberania, o que a gente entende aí da soberania de Deus. Então, Deus ele é soberano sobre a criação. Isso é um fato bíblico que a gente entende sobre Deus. Deus ele é soberano sobre a criação. E é importante depois nós colocarmos aqui esses pontos, porque na próxima aula a gente vai entender e abordar como a soberania de Deus ela tem sido interpretada e entendida atualmente, o que é muito diferente e distante daquilo que a palavra ensina para a gente. Então, a Bíblia afirmar que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, nos lembrar de que tudo ali está voltado, aponta para ele, depende dele. Quando a gente vai para Colossenses, e Paulo lá coloca que em Cristo tudo subsiste, tudo depende, tudo é sustentado por ele. Isso mostra a sua soberania sobre a criação. Isso mostra a soberania dele sobre terremotos, a soberania dele sobre tsunamis, a soberania dele sobre a pobreza no mundo, na criação. Gente, nada escapa. Se a soberania dele, a gente está falando aqui que é total, não tem uma parte da qual ali Deus ele não possa lidar, atuar, ou que aquilo só aconteceu porque escapou ao controle de Deus. Ou aquilo só aconteceu na minha vida porque Deus, ou melhor, porque essa não é a vontade de Deus, eu não estava vivendo a vontade de Deus. A gente fala isso quando a gente está pecando, e que de fato o pecado não é a vontade dele, mas lidar com as consequências
é vontade de Deus. Que a gente lide com as consequências. Isso faz parte aí da vontade dele, da sua soberania. Então, Deus ele é soberano sobre a criação, né? Por isso que Cristo, na tempestade, lá no mar da Galileia, com seus discípulos, ele diz para o vento se calar, para a tempestade acalmar, e a criação obedece. Por isso que Deus faz com que o mar se abra, com que o maná caia do céu, com que cordonizes ali caiam também para sustentar o seu povo, para que a nuvem acompanhe, trazendo sombra, para que uma coluna de fogo esteja ali aquecendo, iluminando o caminho, porque toda a criação, tudo obedece, tudo está sujeito ao poder de Deus. Então, tudo na criação está debaixo da sua soberania, toda a história está debaixo da sua soberania. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. É um texto que a gente já viu aí sobre Daniel. Mas tudo que acontece, até quem é o nosso presidente, até sobre o que acontece no nosso país, está debaixo da soberania de Deus. Está debaixo do seu controle. Então, isso é importante porque às vezes a gente acredita que alguma coisa acontece ou aconteceu na nossa vida porque isso escapou aí ao controle de Deus. Mas não. De novo, a gente volta para a palavra, não existe isso. A soberania de Deus é total. É sobre a nossa história, sobre a história do mundo. Como a gente leu o texto de Isaías, desde o princípio ele faz conhecidas as coisas e faz conhecido o fim. Ele sabe o começo, o fim, determinou essas coisas e nada escapa ali na história. Nosso Deus ele é soberano sobre a salvação. Quando a gente vai para Efésios, em Efésios 1, versículo 4 e 5, Paulo coloca o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Conforme a sua vontade, ali a partir do seu poder, a partir da sua soberania, ele chama, ele encaminha, ele estabeleceu a sua vontade. Deus é soberano sobre a salvação. E glória a Deus, glória a Ele por isso, porque se não fosse a sua soberania, o seu cuidado, o seu amor, querendo nos resgatar, nos chamar, nos tirar das trevas, estaríamos todos nós perdidos ainda. Então, a sua soberania sobre a salvação trouxe esse resgate ali sobre as nossas vidas. Então, Deus ele é soberano na salvação. E Ele é soberano sobre o sofrimento. Quando a gente conversa sobre o mal, sobre a pobreza, sobre a fome, sobre a miséria do homem, sobre as tribulações que a gente enfrenta, sobre a maldade do outro com a qual a gente tem que lidar, sobre como o outro afeta a nossa vida e como a gente afeta do outro também, como aquilo traz um peso sobre o nosso coração. Deus ele é soberano sobre a nossa angústia. Deus ele é soberano aí sobre a nossa depressão, sobre a nossa ansiedade. Deus ele é soberano e Ele é um Deus zeloso, capaz de nos restabelecer, de renovar a nossa alegria, de renovar as nossas forças, de nos colocar sobre um caminho ali de paz, de renovo, de experimentar ali do seu cuidado, da sua bondade. Então, Deus ele é soberano sobre o sofrimento. E o versículo
ficou no outro slide ainda. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas, Deus age sobre o sofrimento, e Deus age também sobre os momentos de paz, às vezes para dar uma chacoalhada ali e tirar a gente do descanso, da gente estar ali acomodado, para a gente se mover em todas as circunstâncias. Deus age para o bem daqueles que o amam. Então, o chacoalhão é para o nosso bem, o sofrimento é para o nosso bem, podemos atravessar, passar pelo sofrimento, né, porque o nosso Deus soberano está atuando. Né, ele rege as coisas, nada escapa ao seu poder, ele pode fazer todas as coisas, inclusive transformar o sofrimento, o mal, a dificuldade em bem. Fazer com que, mesmo nisso, a gente experimente, depois da sua alegria, da sua paz, do seu consolo. Né? Então, a soberania de Deus está sobre todas as coisas. Mas se a gente volta para as perguntas lá do começo, né, o que faz Deus ser soberano? Os seus atributos o colocam como soberano, definem Deus como soberano, mostram como que Ele é soberano. Não é? Que tipo de soberania Deus exerce? Cara, os seus atributos qualificam ali o nosso Deus. Um Deus de amor, paz, fidelidade, justiça, misericórdia, de bondade, um Deus que é imutável, eterno, que todo momento vai estar atuando, né? E que a palavra e também os seus atributos mostram para a gente que a soberania de Deus é total. Né? Então, nada escapando aí a Deus. Agora, por que essa doutrina, gente, é importante? Porque a gente pensar na soberania de Deus é uma coisa valiosa para a gente como cristão, como igreja, enquanto a gente vive aí nesse mundo. Qual é o valor da gente entender, reafirmar, da gente estabelecer aí no nosso coração uma convicção sobre a soberania de Deus? O que você acha, pensa sobre isso aí? Qual a importância dessa doutrina? Aí agora vocês podem falar, já falei muito, essa é a parte de vocês agora. Quem falou? Eu não... Que não tenhamos medo. Porque para que a gente não tenha medo, é porque a sua vontade estabelecida ali, revelada, ajuda a gente a entender como a gente deve viver de acordo. A gente olhar para a palavra de Deus e entender a sua soberania, conhecer, discernir ali o que a Bíblia ensina sobre o poder e a atuação de Deus, é importante, como a Vânia disse, nós não sejamos enganados. O que é e o que não é a atuação de Deus. Sobre teologias tortas aí que querem limitar a Deus, o seu poder, distorcer a pessoa de Deus. Então, nós vamos olhar e entender, conhecer isso para que nós não sejamos enganados sobre quem é Deus. Né? Alguém teria mais alguma coisa aí a acrescentar? Gera segurança e um propósito. Né? A gente precisa temer alguma coisa se
sobre nós, sobre a criação, sobre a salvação, sobre o sofrimento. Existe um Deus soberano. Não tem o que a gente ter medo, não tem por que a gente ter medo. É por isso que João, lá na sua primeira carta, ele vai dizer que o amor lança fora todo medo. Não é necessário ter medo da condenação, do fim, se você está no amor ali de Cristo, se você é salvo. O amor dele, cara, dispersa, joga longe esse medo. Não existe medo da condenação, enquanto a gente vive debaixo de um Deus que é soberano e atua nos resgatando e garantindo a nossa salvação. Não tem por que temer. Não tem por que a gente temer Apocalipse, fim dos tempos. Cara, não tem por que a gente temer a morte. Não tem por que o nosso coração se desesperar. Não andeis ansiosos sobre coisa alguma, porque nosso Deus alimenta os pássaros e veste as ervas, os lírios. Então, Deus soberano sobre a criação, cara, descanso. E um Deus que é soberano, como a Cris falou também, nos dá propósito. Ele tem uma vontade, ele revelou a sua vontade, ele nos dá um caminho. Então, eu coloquei aí uns motivos também, essa doutrina para a gente é alicerce sobre a nossa fé. Um Deus soberano que preserva a sua palavra, um Deus soberano que ali atua sobre a salvação, garante a salvação, que confronta, ensina, transforma corações, resgata os perdidos. Isso é alicerce aí para a nossa fé. Essa doutrina, ela é importante para nós, e como eu falei no início, toda a teologia, todo conhecimento, tudo que a gente possa acumular aí de entendimento bíblico, tem que produzir no nosso coração constrangimento, contrição, devoção, admiração por quem Deus é. Então, a gente fala da soberania de Deus, para o nosso coração ficar ali admirado. Um Deus que não descansa, que não dorme, que é eterno e soberano, atuando sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. Para que nós não sejamos enganados, entender a soberania de Deus sobre a salvação, vai fazer com que a gente rejeite aí as heresias sobre salvação pelas obras, ou um entendimento qualquer outro aí sobre a salvação. A gente entender a soberania de Deus, inclusive, serve para a nossa humilhação como criatura. A gente veio do pó, para o pó a gente vai voltar, nós somos pequenos, fracos, e a gente falar sobre a soberania de Deus mais uma vez para lembrar a gente da dependência. É Ele quem faz, é Ele que coordena toda a história, é diante dele que a gente se lança. Deus, mostra aí o caminho, nos faz entender, discernir a sua vontade. Então, serve para humilhação do nosso coração, aí, de quem a gente é. A soberania de Deus serve para o nosso consolo. Um Deus que transforma o sofrimento. A soberania de Deus é garantia de triunfo final, do bem sobre o mal, da punição do mal, da vitória de Deus, de que não tem como Satanás fazer frente ao poder de Deus, não tem como ele vencer o nosso Deus. Isso é impossível, porque o nosso Deus é soberano, onipotente, ele tem o controle sobre todas as coisas, sobre a história, determinou o início e fim. Então isso para a gente é garantia. No final, tudo vai ficar bem? Vai, porque o nosso Deus, ele estabeleceu isso, E ele oferece aí um descanso para o nosso coração,
né? Então, a minha intenção, né, na aula de hoje era só a gente olhar para a palavra e resgatar, relembrar o que muitos de vocês já conhecem, já aprenderam, já ouviram sobre a palavra, né? A verdade de que nosso Deus, ele é soberano. E como a palavra apresenta a sua soberania, né? O que é a soberania de Deus? Né? Se a gente voltar aqui, né? O que é a soberania de Deus? O que a gente está querendo dizer com a soberania de Deus? Quando a gente afirma isso, o que é que a gente crê sobre a soberania de Deus, e em todas as circunstâncias, em todos os assuntos que vão fazer parte aí desse módulo, a gente está afirmando que ele tem a autoridade, a liberdade, sabedoria, o poder legítimo para fazer e cumprir tudo o que ele quer. Né? Nada está escapando. Então, é só para a gente lembrar isso. O que é a doutrina da soberania? A soberania é um atributo de Deus, né? E a palavra vai afirmar que essa é a atuação, é assim que o poder dele, é isso que ele faz na história, na criação, em todas as circunstâncias. Então, vamos aí encerrando esse nosso tempo, essa nossa primeira aula aí de EBD também, com uns minutinhos extras aí para vocês descerem e verem lá nosso café missionário e poderem aproveitar disso. Mas a gente saindo daqui com essa lembrança do poder do nosso Deus, uma boa lembrança, e podendo oferecer um culto para Ele ali, genuíno, sincero, né? E de devoção total a Ele por conta do seu poder, né? Tendo o nosso coração aí constrangido por isso. Vamos orar. Deus, é muito bom nós podemos olhar para a Tua palavra, aprendemos e principalmente poder conhecermos quem é o Senhor. É muito bom a gente poder discernir a partir da Tua palavra a verdade sobre o Teu caráter, sobre o Teu poder, e sermos lembrados de que podemos confiar no Senhor e de que a Sua presença nas nossas vidas é garantida, de que o Teu poder é capaz de fazer todas as coisas, mas de que o Senhor conhece tudo sobre nós, sobre o nosso coração, e tanto nos provê consolo quanto também correção, Pai. Então, nosso coração é grato por ser lembrado hoje disso, e nos ajuda, Pai, a renovar a nossa confiança em Ti, a renovar a nossa fé no Senhor, através desse módulo, o nosso coração, também mais uma vez renovar a sua devoção a Ti, Pai. Nós oramos em Cristo. Amém.